Que a doce paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja superabundando em sua vida. Eu gostaria de fazer uma leitura no livro dos Salmos. Livro dos Salmos, o Salmo 56, verso de número 8. Esse texto será o texto base para a ministração nessa noite, que tem por tema o Deus que consola. Assim diz a palavra do Senhor nosso Deus: Tu contas minhas aflições, põe minhas lágrimas no teu odre. Não estão elas registradas no teu livro? Eu convido você a fechar os teus olhos e, juntamente comigo, orar, pedir ao Senhor que mais uma vez fale poderosamente aos nossos corações. Eterno Deus, soberano Pai, louvamos e engrandecemos o teu nome, porque o Senhor é Deus, Deus soberano. O teu trono está estabelecido no mais alto lugar. Mas, mesmo sendo soberano, o Senhor se importa com cada um de nós. Tens olhado para cada um de nós com um olhar de misericórdia e de graça. Nesse momento em oração, peço pela palavra que será ministrada. Fale conosco. Nós necessitamos das tuas instruções. Nós precisamos da tua palavra. Nós precisamos ouvir a tua voz. Esses são os nossos pedidos nessa oração, em nome de Jesus. Amém. Amém. Todos nós já choramos, pelo menos quando nascemos, choramos. Esse é o grande enigma da vida. Nascemos chorando, ou pelo menos fazendo alguém chorar. Sem dúvida alguma, todos nós já passamos por momentos de derramamentos de lágrimas. Lágrimas de emoção. No nascimento de um filho, na conquista do grande sonho, no momento de concluirmos a faculdade, na formatura. Choramos também de tristeza, quando sofremos, seja por uma calúnia, rejeição, indiferença. Todas essas questões machucam, dói. Choramos por vários motivos, mas as lágrimas se secam com lenço, com a mão, ou até o próprio ar ou vento. Ninguém guarda a lágrima. Creio que ninguém tem um recipiente onde guarda as suas lágrimas. Ninguém carrega um vidrinho e vai guardando as suas lágrimas. Mas o salmista Davi, ele afirma que Deus guarda as nossas lágrimas. O texto bíblico diz: recolhestes
as minhas lágrimas no teu odre. E a pergunta é a seguinte: o que aconteceu com Davi para ele escrever esse salmo e fazer essa afirmação? Nós observamos que 1 Samuel capítulo 17 conta parte da história de Davi, um jovem destemido, um jovem que, ao contemplar a afronta de Golias, o filisteu, contra o povo de Deus, esse jovem fica indignado. 40 dias Golias afrontando o exército do povo de Deus, os soldados tremendo de medo, amedrontados. Davi, por ocasião, vai até o campo de batalha e observa a jactância, a arrogância de Golias. E a pergunta que Davi ele faz é: quem é esse incircunciso para afrontar o exército do Deus vivo? E se coloca para lutar, se dispõe a duelar com aquele homem, aquele guerreiro preparado desde a sua juventude. E a Bíblia nos diz que Davi, ele vence Golias de uma forma extraordinária, sobrenatural, apenas com uma pedra e uma funda. Davi retorna com a cabeça de Golias debaixo do braço. As pessoas ficam abismadas com essa ação, com essa cena. Saul convida Davi para ir até a sua casa. A partir daquele momento, Saul não permite que Davi saia dali. Saul o intitula ou nomeia comandante do exército. E a fama de Davi vai se espalhando, vai se aumentando, ao ponto de algumas mulheres compor uma canção que dizia: Saul matou milhares e Davi matou 10 milhares. Só que essa canção incomoda Saul. Saul fica com inveja e decide acabar com aquela fama de Davi. Como? Atentando contra a vida de Davi. E é nesse exato momento que Davi, ele foge para não morrer, vive se escondendo. E é nessa ocasião que Davi, ele escreve o Salmo 56, o salmo que nós acabamos de ler parte dele, verso número 8. Davi passou por um momento muito difícil na sua vida, e vem contando isso no seu salmo. Mas quando chorou, as lágrimas que deveriam ser secadas, ou por um lenço, ou pela mão, ou pelo ar, pelo vento, elas foram secadas pelas mãos do Senhor nosso Deus, elas foram guardadas por Deus. De uma forma poética, o salmista afirma que as lágrimas do justo, as lágrimas do fiel, são guardadas num frasco. Davi descobriu isso na sua experiência. O seu sofrimento e o seu choro não foram desapercebidos para com Deus. Vamos ver o que ele passou. E a ideia que está por trás dessa expressão: recolhestes as minhas lágrimas no teu odre. Não estão elas escritas no teu livro? Então, vejamos, queridos, o que essa expressão tem a dizer a meu respeito e ao seu respeito. Primeiro, Deus enxuga nossas lágrimas. Recolhestes as minhas lágrimas.
na versão revisada da imprensa bíblica, diz: contastes as minhas lágrimas, recolheste ou contastes, o fato é que elas não passaram ocultas aos olhos de Deus. A versão revista e atualizada do Brasil diz: tu contastes os meus passos. A ideia é que ele passou por um momento sombrio. O verso de número 2 diz: meus inimigos me pressionam o dia todo. Davi passa por momentos complicados, mas Deus estava contando os seus passos. A declaração do salmista é muito simples: Deus está atento ao que se passa conosco. Ele vê todas as coisas, Ele contempla, aleluia. Quanto aos ídolos, o salmista ironiza, no Salmo 115, verso 4 ao 7, prata e ouro são os ídolos deles, obra das mãos de homens, tem boca, mas não falam, tem olhos e não veem, tem ouvidos e não ouvem, tem nariz e não cheiram, suas mãos não apalpam, seus pés não andam, nem som nenhum sai da sua garganta. Davi fica admirado com as pessoas que confiam em ídolos e depois diz: torne-se semelhantes a eles, os que os fazem e os quanto neles confiam. Eles não podem ver, eles não podem fazer nada, são ídolos, mas Deus contou, guardou, preservou todas as suas lágrimas. Com Deus é diferente, irmãos. Vejamos, voltemos um pouco nas narrativas bíblicas. Vamos para Gênesis, o livro das origens. Lá no capítulo 16, encontramos a história de alguém passando por uma crise. Uma mulher chamada Agar. Ela é expulsa ou escorraçada da casa do seu senhor com uma criança pequena e apenas com um pouco de água e poucos pães. O texto diz que essa mulher sai andando errante pelo deserto e de repente a água foi consumida, acabou a água, acabou o pão. E essa mulher se encontra no deserto, no meio do deserto, sem alimento e sem água, com um menino pequeno, com fome e com sede. A criança chora. Diz as Sagradas Escrituras, a narrativa bíblica, que essa mãe desesperada, ela coloca o menino debaixo do arbusto, se distancia para não ver o momento em que a morte tragasse aquele menino, para não ver a trágica morte daquele garoto. Mas a palavra do Senhor nos afirma que Deus viu ali no deserto, Deus visualizou ali no deserto aquela mãe, aquela pobre mãe, aquele pobre menino, e o anjo do Senhor disse: eu ouvi o choro da criança, louvado seja o Senhor nosso Deus. Pode ser que em algum momento alguém esteja passando por uma dificuldade muito grande. Talvez seja você que me acompanha, esteja passando por um momento difícil na sua vida. E se questione: será que Deus se esqueceu de mim? Será que Deus virou as costas para mim? Nessa noite, olhe para a vida na mesma perspectiva que Davi olhou. Tu guardaste as minhas lágrimas, tu contastes, Deus não te abandonou. Ele está vendo o seu sofrimento. Você está passando por aflição ou por necessidade,
E talvez você possa até pensar, Deus se esqueceu. Não, Ele não se esqueceu de você. Ele se importa com você, aleluia. Deus, Ele vê os seus sofrimentos, Ele contempla a sua dor, Ele se importa com a sua vida, Ele conta todos os seus dias nesse livro, aleluia. Ele guarda, Ele anota. O que podemos aprender com essa expressão do salmista Davi? Segundo, Deus, além de enxugar as nossas lágrimas, Ele recolhe as nossas lágrimas, põe num odre, em um frasco. E a pergunta é, por que Davi ele escreve esse texto de uma forma até poética, afirmando que Deus coloca as nossas lágrimas, põe nossas lágrimas em um odre? A resposta é para recordar. Elas estão ali. É significativo o que o salmista está dizendo. Está afirmando: as minhas lágrimas, ou as lágrimas do fiel têm valor. Não estão nos teus livros? Não estão escritas? Alguns de nós fazemos uma agenda dos nossos grandes eventos, data de casamento marcamos, data de nascimento do filho, até data da primeira habilitação, momento de prova, mas conseguimos, aleluia. Momentos importantes nós queremos guardar, queremos lembrar, e muitas das vezes, para não esquecer, anotamos, registramos. As lágrimas estão escritas no livro de Deus, tu anotastes. É o que o salmista está dizendo. Deus não ignora. No Salmo 139, versículo de número 16, o salmista faz esta observação: os teus olhos me viram a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Ou seja, quando eu ainda estava no ventre da minha mãe, quando eu era um embrião, um feto, os olhos do Senhor já me viam, aleluia. A vida não é sem sentido, sem nexo, ela tem sentido. É por isso que entendemos o que o apóstolo Paulo diz mais tarde. Sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Deus está no controle. Vez ou outra, vez em quando, ouvimos alguém dizer: Deus escreve certo por linhas tortas. Para Deus não existe linha torta. Para Deus as linhas sempre são retas. Mesmo que em um determinado momento alguma coisa não possa ser explicada, Ele já viu, Ele sabe, Ele não perdeu o controle, aleluia. Mesmo que nós não consigamos ver a saída, Ele está no controle de toda a circunstância, Ele está no controle de todas as situações. Terceira lição que nós aprendemos com essa afirmação de Davi: além de enxugar as nossas lágrimas, além de recolher as nossas lágrimas, Deus enxuga as nossas lágrimas. Apocalipse capítulo 21, verso 4. Lá nós encontramos uma afirmação: Deus enxugará dos nossos olhos toda lágrima. Alguém pode dizer, mas pulou aqui de Salmo para Apocalipse. Esse texto, ele não está atrelado ao retorno de Jesus? Até lá eu vou viver sofrendo e chorando? Até lá eu vou viver derramando as minhas lágrimas?
Quero contar uma história registrada na Bíblia Sagrada para que você entenda um pouco. Houve um homem que chorou muito no Antigo Testamento. A sua história começa a ser escrita ou passa a ter mais foco quando ele era ainda um adolescente. Seus irmãos não gostavam dele. Pensaram primeiro em matá-lo. Depois acharam que não valia a pena e o venderam como escravo. Esse jovem tinha valores morais e resolveu se pautar por eles e rejeitou o assédio sexual de uma mulher. Mas por conta de se manter fiel à sua moralidade, ele foi parar na cadeia. Lá ele fez algumas amizades. Pediu para que essas pessoas pelas quais ele fez amizade, construiu amizade, lembrasse dele. E um sujeito que ele ajudou se esqueceu dele e o tempo passou. Vamos lendo a história desse homem, e creio que vocês já sabem de quem estou me referindo, a José. Cada vez a coisa ficava pior, cada vez mais lágrimas, cada vez um choro copioso, mais intenso, cada vez mais sofrimento. Mas nós encontramos uma expressão na Bíblia Sagrada que mexe, que nos anima, mesmo chorando, mesmo sendo vendido como escravo, mesmo no calabouço ou na masmorra, mesmo em uma cadeia, diz o texto sagrado que Deus estava com José, aleluia. Talvez você diga, não parece, porque a coisa estava ruim, mas o Senhor estava com José, e este homem acaba saindo da masmorra para ocupar o segundo posto do país. Esse homem sai da masmorra para ocupar lugar de honra, aleluia. Deus prosperou José, e é o que ele diz, né, em Gênesis capítulo 41, 51 e 52, os versos, fala dos primeiros filhos de José. Primeiro, Deus me fez esquecer e Deus me fez prosperar. Deus me fez esquecer e Deus me fez prosperar. Uma das mais ricas lições que podemos aprender na Bíblia Sagrada é que Deus não é uma força, mas um Deus pessoal, que me ama, que te ama, que pode ver os nossos momentos de sofrimento e ergue, estende as suas mãos e se coloca sempre à disposição para nos ajudar e enxuga as nossas lágrimas e transforma o nosso momento de tristeza, de luto, em alegria, aleluia. Eu gostaria de concluir essa mensagem com o Salmo 27. E o Salmo 27 diz: o Senhor é a minha luz, a minha salvação. De quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida. A quem temerei? Versículo 14.
Espera no Senhor. Tende bom ânimo. Fortifique-se o teu coração. Espera, pois, pelo Senhor. Se você chora, o guardador de lágrimas quer secar suas lágrimas. Ele vem anotando, vem fazendo anotações de cada sofrimento, de cada crise, de cada momento ruim. Mas Ele quer enxugar as suas lágrimas hoje. Se coloque em sua inteira disposição. E assim como José, assim como Davi, assim como Agar, você vai desfrutar da bênção consoladora do nosso Deus. O Deus que consola é o mesmo Deus ontem, hoje e será para todo sempre.